Antena 9. Informação de proximidade. Como foi dito, aqui estamos para retomar o programa Bate-Papo desta feita número 89, com a presença habitual de Mário Freião e Margarida Madruga. Muito bom dia aos dois. Bom dia. Muito obrigado Muito bom por dia. terem voltado. Saudades. Já não nos víamos aí há uns 2 meses e meio, Aqui. julgo eu. Aqui. Aqui, já não nos víamos aqui. Bem, eu sou muito esquecido, podia-me esquecer agora. Não, mas lembrou-lhe. eu telefonei-lhe também. Mas foi um intervalo grande. O intervalo foi grande demais para as nossas expectativas. O que significa que temos muito para falar hoje. Podemos ainda não ter o tempo Não posso suficiente. acelerar muito. Vamos acelerando devagarinho Sim. até o Muito remate bem, final. foi então um verão bem passado, um verão lindo, digamos assim, para quem gosta de praia e de bom tempo, não se pode queixar. Pois. E o inverno já nos está a bater à porta, de certa maneira, e cá estamos então para retomar esta nossa atividade, este nosso Já bate-papo. há uma coisa que eu quero dizer, que eu estou muito triste com as pessoas aqui de Faial, que nunca têm tempo. Dizem que não há nada nesta terra, Mas há. mas não vão. Todos. Algum? Então a minha exposição vai funcionar durante mais um mês. Prolongar-se, o termo é esse. Olha que esta hora da manhã não é muito boa para a gente vir para aqui trabalhar. Pois, agora... Não, com a cabeça ainda está a dormir. Mas de manhã é que se começa o dia, sempre ouvi Começa-se dizer. o dia, mas quando a gente está habituado. Não te esqueças que somos reformados. Os reformados têm outro ritmo. Mas isto para dizer que eu digo às pessoas na rua, vão ver aquilo, porque aquilo faz bem à alma e é de graça. Ninguém paga para entrar ali, ninguém pergunta nada. Eu nem sequer estou lá para as pessoas não se preocuparem com a história de ter que dizer está muito bonito, ou está muito feio, ou está não sei o quê. Não, as pessoas vão lá, faz bem à vista. Aquilo é das 9 às 7 da tarde e ao sábado das 9h30 ao meio-dia. Desculpa estar a fazer esta... Não tem nada que desculpar. Mas eu acho que daqui a pouco acaba e as pessoas... não tive Acaba no dia tempo. 31, não é? No dia 31. Não tive tempo. Não sei quê. E depois, eu acho graça, eu estou a ensinar na Unisénior a pintura. O ano letivo começou No ano letivo, sexta-feira. Foi ontem que eu comecei a ensinar. Uma das coisas que eu fiz foi, quarta-feira, que é a segunda aula, vamos ver a minha exposição. Então ninguém dali foi ver. Bem, não é bem verdade, Sr. Marco, que as pessoas não vão. Há sempre algumas que aparecem. Sim. Nunca falam daqueles que vão. É verdade, daqueles que falam... A gente só fala daqueles... E há uma generalização que eu digo. Ninguém faz nada. Isso é uma coisa que... Agora mudando para um assunto mais vasto, peço desculpa. Não, à vontade, Mas é vontade. quando a pessoa... Há um grupo de pessoas que não é tão pequeno como isso, que geralmente diz, nesta terra ninguém faz nada. Ninguém se importa com nada. Não sei o quê e tal. Por exemplo, ninguém limpa as ruas, acaba não faz nada. Mas a gente se pergunta alguma coisa e tu fazes alguma coisa, eles também não fazem. São aquelas pessoas, às vezes as pessoas que criticam mais, passam o tempo todo a criticar os outros e eles próprios não fazem. Há muito disso. Não, e, são É a natureza humana. e são capazes de deitar na rua o sim. pacote de tabaco. Sim, absolutamente. Que não é com eles. É a Câmara que faça. Eu não sei Claro. se é possível fazer, digamos, uma resenha do tempo em que não... das coisas que aconteceram do tempo em que não tivemos aqui no ar. Não, eu posso tentar Sim. uma coisa muito rápida, quer dizer, daí para cá o que é que aconteceu de mais importante? Foi a Semana do Mar, não é? Que já falámos, toda a gente falou e tudo. Falou-se antes. Numa maneira, falou-se antes, não se falou depois, de uma maneira muito sucinta, eu posso dizer que não foi das piores, não foi das melhores, mas não foi das piores. E houve uma coisa importante, pelo menos eu senti isso, e que foi muito expressa através daquela belíssima ideia da chamarrita. Porque eu já há muito tempo, eu próprio, não quer dizer que eu tenha ideias luminosas, não é? Mas eu próprio, já há muito tempo tinha percebido, através daquelas chamarritas que às vezes entravam no programa, não é? E depois as pessoas desciam, os pares vinham dançar com as pessoas cá embaixo. E reparei que esse é o melhor espetáculo, porque é um espetáculo que as pessoas sentem. Eu gostava, eu não sei, mas eu gostava de bailar chamarrita. Eu sei bailar, mas não, eu já experimentei, mas já não aguento o ritmo, sabe? E por outro lado engano muito, não é? Sou um bobo ali, não é? Não, apanho muitos empurrões. Não, É não uma é mulher, só isso. é uma mulher que me puxa para um lado, a outra puxa para o outro lado. É um outro diz aquele é parvo, não sei o quê. Eu faço uma figura de tolinho ali, não é? Estás palhaço. Não, mas não é só o senhor, não é só
Oh, senhor. Mas é um divertimento para aquela gente toda. Quer dizer, e aquela iniciativa, aquela coisa, não é aquela questão do Guinness. Guinness. Sim, o Sr. Mar já tinha isso criticado essa questão do isso é uma Guinness. coisa muito pacóvia. Agora lá fora andou ainda pior. Fizeram uma vez um pastelão, não sei quê, com Seja não lá sei o que for. quantos metros. É um bolo rei de não sei quantos metros. Para aparecer no Guinness. Quer dizer, as coisas maiores. Para dizer, a maior asneira também tem que aparecer no Guinness. O Olha, indivíduo- isso é é maior, boa. é, Eu isso é voto maior. nessa. Sim. Não, mas de resto, vi também outra coisa. Eu não sei se há alguma diferença, ou às vezes depende da sensibilidade que nós temos, mas muito amizade entre as pessoas, né? Aquela festa é características disso, o reencontro, as pessoas que vêm, os migrantes que vêm visitar a verdade. família, e até estrangeiros, e até pessoas. É uma festa de facto também da amizade. Não, além das coisas sérias que se passam, que é o Festival Náutico, que é evidente a principal característica, mas que uma grande parte das pessoas não acompanha, não é verdade? E depois já A própria natureza do acontecimento não favorece aquilo muito. já está tão grande que pode haver, eu acho que devia haver um concurso de ideias, mas a parte principal, eu insisto, não sou eu, é muita gente a insistir, e temos os exemplos bons de outras terras como o Pico e São Jorge e Graciosa e não sei o quê, aquela festa é dirigida por uma comissão. A comissão é que estuda, porquê? Porque numa comissão é que há ideias diferentes que chocalham, novas ideias, às vezes indivíduos que a gente não presta atenção e que têm as melhores ideias. E depois apresenta-se um plano à Câmara, e a Câmara nessa altura vê, olha, temos dinheiro ou não temos dinheiro, ou só podemos dar tanto, ou não sei o quê, a gente ajusta e pronto. A Comissão é muito institucional. Sim. Existe de facto uma E Comissão. ao fim de anos, o facilitismo instala-se. Sei como foi. Por exemplo, a iluminação não é só por ter que se pagar uma nova iluminação, é porque nem sequer há ideias. Aquela iluminação é a mesma que já existe há 20 e tal anos, não é verdade? Ou há Sim, 30 anos. para aí, Isso sim. também não... Não, mas quer dizer, isto é um pequeno exemplo. E há coisas que é repetido, e não aparecem ideias diferentes. Eu estou mais preocupada com a história dos palcos. O palco, não há dúvida nenhuma, há variedíssimas ideias. Acho que aquele palco, o principal, devia voltar outra vez para a Marina, porque transforma a avenida Mas o problema num palco natural sobre aquilo. Não há dúvida. O problema é que dizem que vão incomodar os iatistas. Não, mas aquela já passou. Naquela Não altura, sim. Agora já há outra Marina lá embaixo, aquela que foi feita, e mesmo a número 2, lá mais para o pé do Peter, não é? E aí, na altura, já há poucos iatistas aí a dormir nos barcos, os barcos, aqueles que passam e vão. São mais cedo. Há algumas pessoas que ficam aí a viver, mas são raríssimos aqueles que vivem lá, no barco. E o grande Não problema, sei. às vezes, da Semana do Mar, agora por acaso estamos a contrariar isso, mas é que fala-se da Semana do Mar um mês antes. Discutem-se as coisas um mês antes. Acaba a Semana do Mar e nunca mais ninguém fala do assunto. Pois, não é possível. E só depois andamos com as calças na mão perto da Semana do Mar seguinte a tentar resolver e a ter essas ideias, Isso é não uma é? Que não aparecem. característica não só portuguesa, até havia aqui há tempos também um relato numa coisa que se passa no México, ainda é pior. Na grande São os cidade, latinos. na cidade do México, eles tinham uma grande, lembro-me, já não sei o que era, sei que era um grande acontecimento cultural lá na cidade, no centro, e aquilo nos últimos dias não aparecia nada. E só aí, há 2 dias antes, ou uma coisa assim, não quero exagerar, mas penso que quer mesmo 2 dias ou 3 dias, apareceu ali uma multidão, mas sabendo, já com o plano, sabendo o que é que ia fazer, e resolveram tudo. E nós, os Isso é como a portu- festa do Avante. É. Eles montam aquilo num stand. Já sabem o que é que vão fazer, é preciso, as pessoas que vão, já estão preparadas, já sabem o que é que vão fazer. Exatamente. Organização e disciplina. Mas isso é e aí aparece a organização e a disciplina, que a gente diz que não é característica dos povos Mas é latinos e importante. os portugueses. Não, os portugueses sabem trabalhar também. Têm que ser Mas- bem dirigidos. Pois é, aí é que está. Mas há algum assunto de relevo neste... Não, depois disso, o que é que houve? Tem havido assuntos culturais importantes, interessantes, não é verdade? Há sempre uma certa movimentação cultural. Isto não é um deserto, sem dúvida nenhuma. Outro dia foi aquela coisa
lá Dia no Atlético, no Internacional da Atlético, no Música. Atlético. Os Fomos- fados. Os fados, Fomos mas no ver. mesmo dia havia o O canto coral. o canto ali. coral e que parece, É que, tudo o, na mesma parece que altura. o grupo coral da Horda teve uma intervenção muito boa, como sempre. Mais não é do que verdade? boa. Eu vi o seu comentário, eu gosto muito Excelente. daquele. Mas quando eu pensei que era o mesmo programa, por outro lado, também comecei a gostar de fados. Eu gosto. Não, e não é E só lá- isso, e lá é que era- adiante- Era uma questão de solidariedade. Sim, eram aí também. E por outro lado, aquilo foi muito bom, foi o convívio, reparou? Foi. Aquela gente, um ambiente belíssimo. Onde é que foi? No Atlético, Atlético. naquela grande sala que eles têm por cima, sabe? Ah, eu E, não sabia. e eu não conheço a sala. Não conhecia, Sim. não sabia E que ia haver. muitos ia haver- estrangeiros. Não é? É verdade. Muito A bom, mesa mas de já ali, estrangeiros. já eles. Eles vão a estas já- coisas é, todas. é interessante. Mas isso levanta uma questão que nós já falámos aqui várias vezes, que é a coincidência de acontecimentos. O tempo também não se pode esticar, não é? Não se Sim, pode- sim. Mas de facto, se calhar, poderia haver mais alguma preocupação de quem organiza, de quem toma a iniciativa, de tentar Saber o que se compatibilizar, Há aqui compatibilizar as coisas, há- para há não aqui- haver coincidências. Há não é? aqui uma coisa. Aqui é que podia haver uma comissão. Sim. Há aqui uma coisa. Já se falou Há nisso. uma noite que passou a não se utilizar. Faz raríssimas coisas no domingo à noite. Porque no outro dia Pô, é é verdade. dia de trabalho. Mas aqui, uma coisa que acaba, pode começar mais cedo no inverno, em vez de começar Pois, às ó- 9h30, passar a começar às 8h30. Pois, Porque agora que também há nós- um bocado a mania das coisas começarem muito tarde. Pois é. Para quê? No meu tempo aquilo era mais cedo. 8 horas, por Sim. exemplo. E eu falo sempre Não, naquele. tem que se comer qualquer coisa primeiro. Falo Já sempre, sabes. Sempre possível. falo sempre no espírito prático, por exemplo, dos ingleses, nesse aspecto, não é? Eles têm teatro muito cedo. Porquê? Porque uma grande parte daquela gente que trabalha não vive mesmo em Londres. Sai, não é? É. E, portanto, eles têm tempo, depois do trabalho, de ir ao teatro. Isso já é uma coisa que já existe há décadas, há muito tempo que existe. Nós aqui nunca tivemos essa preocupação de adotar os horários às conveniências das pessoas. Mas essa ideia, João Mário, eu acho que é muito interessante e ficava aqui lançada. Ao domingo à noite, porque é que não se faz mais coisas? É uma noite... Absolutamente. eh, E no inverno, Mas às 8 o- e tal. e no inverno ser mais cedo, mais cedo, exatamente. para as pessoas. As pessoas lancham, vão ao cinema ou ao teatro ou a um concerto Pois é. e depois vêm para casa beber o chazinho. Pois, e Comer uma Porque eu- coisinha e isso Porque eu compreendo Exatamente. as pessoas que vão para casa, não é? E que depois há uma grande parte das pessoas que ainda têm propriedades, ainda têm algumas coisas para fazer, ou os quintais, As ou- galinhas para tratar. É uma certa coisa. Nem todos têm, mas quem vive no campo tem essas comodidades, que é uma vantagem também. Mas depois de tirar o casaquinho, de nascer aqui, Já não querem e sair. depois já não querem apetece sair. Não. Mas Já qual- não ao, apetece. domingo, qual seria a hora ideal, por exemplo, para esse tipo de eventos culturais? E Não, do mas aqui nesta época, ainda antes do inverno rigoroso. género? É a partir do mês de novembro, que a hora muda. no Mas final. o mais tardar às 9 horas. A Não, eu biblioteca. punha mais a cedo. 8h30, 8h30. 8h30. Agora, sim, mas a última e meia também há gente que 8h30 já é de noite. Já tarde. Sim, já. Não sei. Eu sei que aqui a biblioteca. Janta mais cedo. A biblioteca, Ou não eles já janta. começaram a puxar as coisas para as 9 horas. E Sabe? eu acho que até ao E domingo. há sempre pessoas que vêm retardar, pensam que é às 9h30. É, chegam Exato. tarde. Ao domingo à tarde, ou tarde, de noite, até é agradável terminar o dia com Pois é, pois participando é. de uma iniciativa, porque de facto neste momento não há nada aos domingos Nada. à tarde ou à A noite. tarde Vamos está ver o vazia. cinema, penso eu. Sim, Não. o cinema. O cinema é às 9h30. À tarde está vazia. Eu lembro no Amor da Pátria, em tempos, houve uma iniciativa, não sei se outros clubes faziam, tardes de dança. As pessoas juntam. Isso era uma boa. Pois é. A tarde está vazia e devia-se aproveitar a tarde. Percebe? A tarde, mas... E ao mesmo Pois, tempo, não ser coisas muito demoradas. Por exemplo, mesmo o cinema, que começa às 9h30, se o filme é maior, acaba já depois da meia-noite. Uma pessoa que mora nos cedos, é complicado, no outro dia tem que levantar cedo, não sei o quê, para vir e tal. É que ajustar os horários às comodidades. Não é? Mas isso é uma tolice, por exemplo, que os rapazes agora, os bailes e essas coisas todas, Isso é outra só história. começam depois da meia-noite, à Sim. 1 hora Ah, da isso manhã, são e os as DJs, modas, as sim. modas. Às vezes até começam às 4 da manhã. É. Pois é. E cá para mim, se fosse um clube, que começa às 11 e acaba às 4 da manhã e a orquestra vai-se embora e pronto. Acabou. Eu achei graça uma vez. Mas- A minha filha só começou a sair depois de entrar na faculdade. E uma vez ela disse: mamãe, eu tenho que me deitar cedo, tenho que me levantar muito cedo. E porquê? Tenho que levantar às 5 da manhã. Às 5 da manhã, dizia eu. Mas porquê? As aulas começam às 8. Ah, não, mamãe, a gente descobriu
que se for ao fim da boate, vai para as aulas como Tomás Nica. Houve aquela música durante meia hora e vão para as aulas e então Sim, diziam mais pica. elas, iam no carro, cheias de pica, como eles dizem, e viram uma colega: queres vir connosco que a gente vai para a faculdade? Ela entrou, a rapariga, quando via aquilo tudo, aos altos berros, todo mundo satisfeito. Nunca tinha ouvido isso. Eu acho Às 7h30 Mas da manhã. uma Não acho ideia, muito racional. Dormiu para acordar às 5. Não é nada racional. uma ideia que a Margarida referiu há pouco e que é um assunto que já foi falado, que é a possibilidade de existir um grupo de pessoas ou uma comissão. Às vezes fala-se de comissão e pensamos que é logo para não trabalhar, que é logo para não resolver. Ora bem. Não é? Mas uma comissão para eventualmente coordenar os eventos, o planeamento, Os digamos, a particulares programação. e os Exatamente. Eventualmente, institucionalizados. ou a própria Câmara Municipal, que até tem uma agenda de acontecimentos. Sim, mas não serve nada. Porque eles nem sequer sabem de muitas coisas que acontecem, mas não se preocupam Mas em também saber. talvez as pessoas não comunicam. Não, deviam não, mas comunicar. também- Eles têm uma agenda também que é não dão. publicada todos os meses. A Exato, agenda. não, e Sim, está na mas isso internet. ainda tem tudo. Está na internet. Tudo Mas tem muita lá. coisa. Mas se calhar as pessoas também deviam ter a preocupação de comunicar à Câmara aquilo que fazem, não é? Agora, a agenda devia ser completada com informação que saísse na imprensa Na comunicação pois. e na comunicação Sim, mas social, esta ideia- porque há uma coisa que sai e a gente depois esquece. Se Exato. uma Mas pessoa vocês agora, acham- para levar os inhames de um lado para o outro, tem que ter uma guia, então os eventos teriam que ter uma guia. Uma guia. Exatamente. Mas o que é que acham em concreto desta possibilidade Só me de haver distraí- alguém? Só me distraí, em lugar de ir para a parte cultural, ia comprar os inhames. Né? Mas a possibilidade de haver alguém que coordenasse isso, acham que é viável ou não é? Isso Ou não é sei. pouco Eu para- acho que era Eu acho que plausível. tudo não isso sei. é viável, tudo o que põe a pessoas. Tudo é possível. Abstraído, ou esquece já essa parte política que divide as pessoas. Não é política, Não é a percebo parte. porquê. Não, Mas o resto sempre dividiu, acabava. mas sempre Sempre dividiu, dividiu. não é? Sim. Também, sempre Não, dividiu. mas que nessas Então, coisas a da gente está matriz das sempre todos. angústias. Nisso temos estado todos unidos, não é? Sim. E numa agenda Devíamos. cultural, então, e quando se fala, tem que se falar livremente, abertamente, e a crítica em todos os sítios, mesmo dentro, agora, que há uma maiorias absolutas. O PS tem maioria absoluta em toda a parte, não é? E isso é complicado. Porque eles têm. Eles O dizem, grande eu já problema falei, é um deixa-me problema só- de deixa-me só educação. acabar De isto. educação. Deixa-me só acabar. É que esse problema, já falei com vários, e eles dizem: a gente tem a crítica interna. A 100 é muito bom. Mas quer dizer, deve haver essa possibilidade, essa preocupação, não deixar correr só aqueles é que dão, é que comandam, não sei o quê, mesmo dentro dos partidos. Crítica, praticar a crítica no sentido o oposto, como é o contraditório, em todo o sítio. Em todo o A sítio. discussão é ótima. Absolutamente, só Para é daí- aclarar as ideias. Só daí é que nascem as ideias, sabe? Como sistema, sabe? Tem que ser assim. Eu tenho amigos do PC e do CDS. Claro, mas a este propósito, sem querer entrar na política no sentido mais afunilador do termo, ou enviesado, estas questiúnculas políticas, estes problemas que hoje se veem e que às São vezes são mais disparates- latentes do disparates de gente que não cresceu. visível, mas antigamente isso era assim ou ainda pior, ou não? sempre foi. Pior. Sempre Pois, foi. portanto, não é um problema dos nossos tempos. Não. O século XIX, que foi o século da abertura e houve revoluções em todo aquele século XIX, só para a gente fazer a história, aquilo é complicado, sabe? Mas sempre foi assim. E eu já relatei aqui vários episódios que me lembro através de relatos de um parente que eu tinha lá em casa, que apanhou essa fase, o fim do século XIX, o século XX, não é? As lutas que havia entre os partidos, então, eram os regeneradores, que eram mais ligados ao antirregime, aos monárquicos, e o outro eram os republicanos. E era uma luta perdente. A gente vê a história do Faial, os governadores que nós tivemos, e que foram governadores várias vezes. Era agora, depois vinha outro, depois passava a ser o outro, depois ele era novamente... Há governadores aí, pessoas que foram governadores durante 4 ou 5 períodos. Era assim. E eram lutas tremendas, mas aí fazia moça. Por exemplo, o caso das... como é que se chama? As caixas económicas, a do Mar da Pátria, aqui, e a outra da Relva. A Relva era aquele sítio ali, por trás da Faial Colo, não há um sítio que se entra, uma porta ali para dentro. Aí era a Relva não sei se era antes da Faial Colo, o que era aquela coisa em dia do Então não é por trás da ladeira. Não, é ali quem se sobe o cubo naval. Sim, E havia aí essa relva. Mas era relva porquê?
Porque havia aí um sítio, talvez a havia relvada. havia uma Sim. relva, exatamente. E aí a caixa da relva, não sei se era atrás, se era à frente, naqueles edifícios ali. E houve uma corrida pelos inimigos políticos. Aquilo tinha sido uma facção de um partido, não sei, acho que eram os regeneradores, e os outros, que eram o partido do Outa Neves, arrasaram aquilo. A do Amar da Pátria era ao contrário. Quer dizer, houve lutas aí, não é? Que levaram à ruína de vários estabelecimentos bancários naquela altura. Eram lutas tremendas. Deixa lá que isto agora está-me para perto também. Mas não Dão chega ao cabo de muita pessoal, coisa. eu acho que não chega ao pessoal, à parte pessoal. A gente acaba, somos todos amigos e brincamos uns com Sim, os parece-me outros. que sim, nesse aspecto que há uma Eu evolução. acho que sim, Pá. que está Há um uma bocadinho evolução. melhor. É diferente. Mesmo aquilo que se está a passar. Nós temos uma situação muito má neste momento. No tempo do Salazar, ou da antiga... Da antiga senhora. sabe? Aquilo era uma situação muito É má. verdade. Porquê que Mas... diz antiga senhora? não sei, era... Boa pergunta. Bom, bem, naquela altura, a maioria da população ou estava nas grandes cidades, Lisboa, mas o resto estava no campo, vivia nas suas aldeias. Mas nesse aspecto, por exemplo, da subsistência, as pessoas não morriam de fome. Não, tinham a sua agricultura de subsistência. E ainda mandavam para aqueles que tinham imigrado para Lisboa e para o Porto, mas provavelmente para Lisboa, que vinham no comboio todos os dias, e eu cheguei a ver, cada comboio trazia uma data de cestas e isto e aquilo, coisa que era o que eles mandavam para os parentes que estavam em Lisboa. E mandavam as batatas e o azeite e o vinho, e não é? Lembra-se disso? E há uma coisa que me faz impressão, é eles, os pobres, oferecerem aos ricos. Como é que é? É um preito de homenagem. Oferecem aos ricos. Quando? Onde é que foi isso? O senhor era assim? Não sabia disso. Então a pessoa tem... há um rico que vai ali passar férias. A vizinhança toda que é pobre entrega tomate, ovos... Mas isso era quase um preito de... É um preito de homenagem. Mas não só... Mas lá no Pico era também com o intuito de receber em troca. Isso não isso, às vezes levam o açúcar para trás, é não verdade. só o açúcar. Aquilo, a regra era, quando mandavam os cestos com a fruta, não sei o quê, era geralmente das propriedades, os antigos propriedades, que eram do Faial tinha, mas não tratavam, eles é que tratavam, mas numa grande parte do ano tiravam os proveitos, era um acordo. Mas quando eles mandavam fruta e isso, a regra era mandar mais do que eles tinham mandado em valor. Tenho uma ideia disso. Que era o caso, mandavam em bacalhau, mandavam em açúcar, mandavam não sei o quê e tal. Mas aquilo era, eles tinham as continhas todas muito bem feitas. E aqueles indivíduos que acabavam por ser padrinhos daquela gente, era uma coisa patriarcal. Eu lembro daqueles onde já contei aqui, do Sr. António Ramos, o pai do António Ramos, o pai do Sr. não é? Que tinha até ainda propriedades, tinha lá um feitor, e ele era padrinho da rapariga lá, não sei o quê. A rapariga ia casar e o pai veio comunicar, tal, tinha vindo comprar umas coisas e tal, e perguntou ao Sr. António Ramos, o senhor não tem um chapéu que tem por causa da cerimónia, não é? Para ir lá para o casamento, aquilo tinha que ser de chapéu. E o Sr. António Ramos tinha um chapéuzinho ainda do pai dele, ou não sei o quê, e deu-lhe um chapéu, mas o chapéu parece que estava novo. Daí a tempos, recebeu em casa uma conta de um senhor que era chapeleiro, que informava a coisa, informar o chapéu 10 escudos, quer dizer, ele deu-lhe o chapéu e pagou a coisa. É que eles nunca se perdiam nesse aspecto. Eu não percebi isso, Marcos, desculpa. Ele deu o chapéu, mas o chapéu estava já e o amarrotado. homem, depois, o chapéu ou ficava largo ou ficava foi consultar o chapéu. Foi consultar e mandou a conta ao padrinho, tinha que ser assim. Eles não perdiam nada. Perdiam nada. Gente muito esperta, que lutava pela sua subsistência, não é? Pela sua... E é claro, até do aspecto físico, a gente vê, quando as pessoas têm menos, comem menos, ficam mais fortes, não é? Aquela gente ali andava muito e isso tudo, mas é claro, passavam necessidades. Hoje em dia ultrapassaram tudo isso, ainda bem. Exatamente. Mas vocês sabem uma coisa, eu estava a falar disto e lembrei-me, a minha mãe recebia, meu pai dava-lhe as instruções pelo Natal. Como ele era reitor do liceu, havia sempre gente a mandar prendas por Natal. E a minha mãe tinha instruções precisas. Dos ricos não recebes nada, só recebes dos pobres. E eu não entendia. Então os pobres, coitados, a melhor coisa é não receber. Não.
É porque se meu pai recusasse, a minha mãe neste caso, a prenda dos pobres, eles poderiam pensar que não tinham... Era uma atitude de sobranceria. Sim, como quem diz, a tua prenda é pequena, não me serve. Não, a pessoa aceitava. Isto é uma coisa incrível. Incrível. Mas é que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que os outros possam sentir pelos nossos atos. Eles vêm dar-nos uma coisa. Mas eles, atenção, há muitos que davam, mas pensando sempre no retorno. Ah, pois, no retorno, sem pois. dúvida. Mas normalmente aquilo que se fosse o pai... para usar uma expressão Era da atualidade, para cunhas. já não há almoços É grátis, para não é? Ou não há Sim, almoços sim, grátis. sim. Aquilo era para cunhas. Calculismo, Mas as pessoas sim. do Pico, era porque a minha mãe, todas as vezes que vinham ao Faial, a minha mãe era obrigada, salvo seja, a dar comida, como o meu pai dizia. As pessoas têm que... Este é Céu Brito a ligar para aqui. Mas isso, estas famílias e tal... Era assim, as pessoas vinham do Pico aqui, vinham do Pico aqui e não tinham restaurantes. Eu lembro disso também na casa do meu avô, as pessoas vinham do Pico, eram A gente tinha acolhidas que e dar almoçavam e ficavam. Tinha que se dar comida. Pois porque é, todos eles eram assim, não é? Todos faziam isso. Mas também quando vamos lá, e eu falo por mim e pelos dias de hoje, somos recebidos de braços abertos. É verdade. Pelo menos isso acontece, sempre verdade. aconteceu comigo e continua a acontecer. Mas tenho parentes lá? Tenho a Piedade, minha avó materna. é Era Tu és da a Piedade. Piedade. A Piedade. Uma coisa muito grandíssima. Mas grandíssima. Mas tu sabes que eu reparei que as pessoas da ponta da ilha não veem a ponta da ilha. Pois não. A ponta do Pico. Vem melhor As São pontas Jorge da e ilha- a terceira. Sim, mas é a ponta da ilha geográfica. Exato. Ponta, Há uma coisa muito ponta gira. leste, não é? Aquilo é leste, é. Para aí, assim. Pois. Há uma coisa muito interessante quando a gente está na Ingrade, perder que é ali tempo. perto da Piedade, Sim. o entardecer, há umas figuras geométricas trapezoidais na encosta, na falésia de São Jorge, que é o sol rasante que faz isso. É muito interessante. Quem está ali e olha para Deve São ser em Jorge... determinada época do ano, não é? Devido à posição conforme do o sol. Exatamente. Conforme o sol. E aquilo parece que foi esculpido pelo homem, não foi? Aquilo é a natureza. E depois, como é a natureza verdejante, o verde rodeou a forma de uma maneira que é espetacular. Parece que a gente está... Pronto, um edificado. Um edificado. É muito interessante. O melhor apreciador ou crítico no bom sentido, dessa relação Faial-Pico, o homem do Pico, o homem do Faial, foi o Gilberto. Não, o Padre Nunes da Rosa, o escritor, tem uma série de contos. Foi agora editado um livro dele. Foi né? de Manuel Ele tem dois Manuel livros, Tomás. que é o Pastoral do Mosteiro e a outra é, não sei como é, eu me lembro agora. Mas tem Um livro dele, não, um livro sobre ele. É um livro sobre ele. Eu lembro-me de uma que é a característica do homem do Pico e o homem do Faial. Não, é o homem do Pico. Quando vem vender fruta, isto é no verão, ele começa, quando ele no inverno vinha comprar milho ao Faial, sabe? E então o homem do Faial é que nessa altura tinha superioridade, tinha o milho, não é? E ele procurava comprar com o melhor preço possível e tal. Mas no verão era ao contrário, ele é que tinha a fruta, ele é que punha, ele é que manda toda a atitude e a linguagem, o discurso dele é diferente, não é? É engraçado essa dualidade. Outro conto, não me lembro do nome, é de um dia de um homem que era imperador, estava no seu dia. O imperador é aquele que tem a coroa do Espírito Santo na altura e vai fazer a festa. E ele está a preparar-se, ele está a barbear-se, e ficou-me esta ideia, né? Não sei se são os termos certos, e ele está a olhar e está cheio de orgulho e de alegria por aquilo que ele vai dar aos outros, que é o verdadeiro Espírito Santo. Isso é verdade. Não é verdade? Infelizmente, é essa coisa de dudar do Espírito Santo, a gente também tem que considerar isto. Era uma festa que se dava numa vez por ano.
ainda eram os resquícios, ainda a influência daquela coisa que se havia na Idade Média, os ricos, os homens muito ricos, os donos das propriedades, havia um dia que eles abriam as pipas de vinho e aquela coisa toda. O bolo dos pobres, mas era um dia. Era só um dia. É preciso que o Espírito Santo seja... 365. Mas é complicado, porque a gente está sempre a dar. Ó, Sr. Mário, o Padre Nunes da Rosa era de onde? Bandeiras, não é? Era mesmo Ele do Pico. estava nas bandeiras. É. Não, Mas era o Nunes da Rosa, não sei se nasceu na América e veio para cá. Não sei. Eu acho que ele nasceu na América e depois veio para cá, para o Pico. Ele tinha um parentesco Depois, com os camachos, também não é? acho que Que sim. Acho que também esteve em São Jorge, mas eu não Mas era eu estou falando na forma, no assunto que ele desenvolvia, e a forma dele é dos nossos. Ele esteve nas flores, porque essa história das Tenho uma ideia disso. pastorais do mosteiro é do Mosteiro das Flores. Eu até tinha a ideia que ele fosse das flores, mas talvez não. Não. Eu acho que A ele respeito nasceu foi na ao América. Pico. Há pouco li aqui nas notícias, o Governo vai prever no plano para 2014 uma verba para a recuperação da lanchas Palamaca, que é um assunto que tem sido bastante falado por aí. Eu ouvi, tu falares disso, 40 mil euros, não sei se chegam para alguma coisa. Talvez para começar, não é? Para porque tirar a ferrugem. Eu tenho fotografias tiradas à Calheta e à Espalamaca, as duas, morrendo, salvo seja. Ou já mortas. Não, naquela altura estavam morrendo, agora é que estão mortas. Eu acho isso tudo muito importante, mas acho mais importante o futuro, neste aspecto. Eu acho mais importante, neste momento, Os barcos que estão a ser construídos, os portos que estão a ser arranjados, essa política parece-me bastante certa. O Porto das Velas acho que podia ter sido bastante melhor. Qualquer um deles podia ser melhor, mas também podia ser pior. Qualquer um deles como? Aqui o da Horta também podia ter sido melhor, sim, mas não também podia ser pior. Por exemplo, podia ser pior. O do Cais de Pico também. Aquilo é complicado, aquele porto não pode ser aumentado. É um bocado limitado aquilo por causa do sistema ali das rochas, para ali abaixo. Não é? Aquilo não sustenta. Não. Enfim, mas pelo menos o navio vai lá, os navios vão lá. Com muito dinheiro fazia-se. O dinheiro, não há. Porque a engenharia consegue coisas fantásticas. Mas, Margarida, não é sem isso. necessidade de agarra no outro lado. Diga. Isto é a opinião dos engenheiros, toda a gente sabe isso. Eles podem pôr todo o dinheiro lá. Aquele não tem sustentação em baixo, aquilo é muito a pico ali. Senhor, pode-se arranjar maneira de vir tudo desde dentro até fora como se fosse uma laje lançada no espaço. Sim, mas isso é para daqui a... Nunca vi essa ideia. Nunca vi. No dia do São Nunca à tarde. Mas isso, pelo amor de Deus, é porque não é... Mas não é possível isso. É possível. A engenharia... É possível teoricamente. Não, na prática também mas não há dinheiro. Não há dinheiro porque aquilo é caríssimo. Nem sei se era... É viável, é. Não é viável, se era aconselhável, não é? O senhor está a raciocinar de acordo com as normas instituídas e eu estou a raciocinar de acordo com as coisas que eu sei, que a arquitetura e a engenharia está muito ligado. E então a gente pensa além daquilo que é comum. Está bem, mas então nesse aspecto se calhar a gente também podia fazer um aponto daqui para o Pico. Também é possível. E podia-se. Podia-se, ela balançava, nos dias de vento ficava fechada. Mas é que lá no Pico, no caso do Pico, né, aliás, primeiro que tudo, um porto virado ao norte, e aquela, como é que se chama, a rocha, tinha fundos ali muito perto, sabe? E para encher, está a ver que eles têm avarias no porto com um período relativamente curto, um intervalo curto, torna-se muito caro aquilo. É evidente que foi importante eles terem o seu porto, não há dúvida nenhuma, não é? Mas a manutenção daquele porto é complicado. É isso. Agora, não estou a dizer que se vai abandonar, não, evidentemente. Agora, que é complicado manter aquilo porque é caro. Mas vamos ter para já em 2014, segundo se diz, já houve testes de mar do barco Mestre Simão e vamos ter um novo barco para já em 2014. Sim. Para o transporte de passageiros, aquilo que estávamos a falar um bocadinho, e viaturas, o que é realmente... Eu penso que parecia que os barcos eram maiores, ao final só tem... Eles não podem ser muito grandes, porque para andar várias vezes por dia... Pensei que eram maiores, não estou a dizer que eram muito grandes. E barcos pensei que era 140, 150 pés, aqueles são um barco de 130 pés. Um é um pouco maior. E a capacidade para os carros também não é muito grande.
Mas como são 2 barcos, não é? Ui, esta coisa... Eu acho que aquilo, não sei, deviam pôr o barco de carros, não ser a fazer as viagens todas, porque a gente no Mas eu verão acho que o tem barco é 8 misto, viagens. não é? O barco é misto, leva passageiros. Está bem, mas e podiam pôr um outro mais pequeno de permeio, ver qual porque Bem, é eles preciso têm- rentabilizar as coisas. Sim, mas eles Não vão têm deixar fora os estudado. cruzeiros. Pois é isso que eu estava a pensar. por isso É que não- preciso rentabilizar. Por exemplo, a viagem do quê? Por isso é uma gestão Não, que não depois tem sei. que ser feita com... Tem que de ser acordo feita, com- porque claro. as viagens da manhã e as viagens da volta têm que ser em barcos maiores. As outras de permeio talvez não, porque tem que se fazer uma... Estou a olhar para ti com muitas coisas de permeio. Pois homem. daqui estes microfones, estas Esse coisas. microfone. Não, mas a pessoa tem que... Isso ela é com eles é que fazem as Bem, estatísticas para ver quando é que há mais Pois. gente ou não. Porque não se vai deitar fora os cruzeiros. Pois deitar fora, talvez não sei qual é que Há vai ser um o futuro deles. outro dia houve uma Já- pessoa eu me acho que chamou a vão para as atenção, flores. que me chamou a atenção de que para um aspecto dos cruzeiros. Os cruzeiros têm uma característica muito forte, que são muito bons para o mar, para este mar. Provaram, sim, senhor. provaram. Aguentam muito. Olha, eu Aguentam vi, muito. no Não sabe estes domingo à barcos como é tarde. não sabe estes barcos como é que se vão suportar. Aquela nova Porto da Madalena pode originar aquela nova braço ali, em certas alturas, outras movimentações da água. Pois, aquela entrada no Porto da Madalena é complicada, não é? É, Sempre é, foi, não é? Em dias de malta, quer dizer, era prudente, já me disse há uma pessoa que já não me lembro quem era, que era prudente manter pelo menos um daqueles Cruzeiros. cruzeiros, não é? Em dias de mau tempo. Pois. Não é verdade? Não sabe bem. Sabe? Eu lembro-me quando houve a melhoria daquele porto, uma coisa contada por um antigo mestre, que era o Feijó. O Feijó fez a viagem como fazia, e foi para dentro do Ilhéu, não sei o quê, e veio uma vaga, ele contava isso, veio uma vaga grande, e eles adornaram para a esquerda, e o barco foi, e ele estava vendo que o barco não voltava. Havia novos, quer dizer, as obras provocam depois novos movimentos de água. Sem dúvida. E eles são práticos, aprendem com a prática. Isso é verdade. Como Tá aqui o nosso Porto provocou Pois isso, é. penso eu. Assim. É E ele verdade. disse, eu nunca tive um susto tão grande como naquela altura. E já não foi da outra vez, não fez o mesmo percurso. Portanto, tem que haver agora um ajustamento É e prática, um reconhecimento prática. Pois. da nova Não, realidade. porque o mar é terrível. Pois é. Terrível. Eu tenho medo do mar. Eu tenho temor. E atrevo-me a ir com mau tempo. Eu vou com mau tempo ao pico e volto. Depende do mau tempo. Vou, desde que me deixem vir cá em cima, porque eu, Ah, cá fora, porque eu lá dentro vomito desde os ilhéus até à Estamos a doca. chegar para o fim, se o Marta olhar para o A relógio. que horas é Não. que acaba este programa? Às 10h15. 10h15, homem, não temos tempo. Depois temos, Não, amanhã é temos só aqui uma mais coisa algumas muito coisas rápida. para... Eu não sei se cheguei a falar, foi antes do programa, sobre a questão da, novamente, a variante ficou para trás, parece. Depois o Samar não falou ainda, falámos antes do microfone estar aberto. No anúncio das obras para o ano que entra, não é? Acho que não aparece verba nenhuma. Mas como é isso? Andam a brincar com a gente? Okay. Pois. A variante não é assim Realmente. tão cara como E isso. havia a não é? promessa de que, ou a suposição pelo menos, de que a variante não era no mandato anterior, seria no próximo. Porque a Ou seja, variante neste. tem implicações muito mais vastas do que apenas o acesso à cidade, não é? Tem implicações no movimento, até no movimento aqui na Claro, cidade. claro. E na questão de uma coisa que tem sido discutido, do ordenamento do trânsito, não é? Olha, eu queria que a Consuldável da minha casa para cima passasse a ter só um sentido, porque eu ando a pé para ali acima e vejo-me grega. Não há passeio. Se por esta coisa, pedir E lá. não há passeios, os carros estão Não, mais mas a apoquentados. verdade é que o nosso trânsito tem que ser mexido, porque fala-se. Não, mas a fala-se. gente Mas não consegue a variante é importante, Claro, é fundamental. é fundamental. Tá? Sr. Mário, e há poemas e há canções, temos que agora Eu não sei, gerir... falamos gerir- também, novamente, amanhã, essa questão do aeroporto. Vem aí a comissão os novos Gestores da ANA. gestores, Eu não sei se não é? vem ao FEAL. Penso que vem. Pelo menos aos Açores Vem vem, aos né? Açores, vem. E vem estudar, segundo a notícia que eu ouvi já por 2 vezes, estudar o que é que se pode fazer
de acordo ou de colaboração com o Governo Regional, penso eu, não sei, que possa fazer nos seus aeroportos onde eles estão, que é Santa Maria, Horta, São Miguel e Flores. E Flores. Isso é importante, mas não vi nada a aparecer nada. Parece que a gente está desinteressado, mas não estamos desinteressados, que é um assunto fulcral, sem dúvida nenhuma. Margarida Madruga, vamos ouvir. Não sei, uma porque canção. eu acho que depois desta conversa, aquela musicazinha que eu tinha previsto, mas eu previ ontem. E ontem a minha emoção deu-me para escolher esta música. Vamos ouvir então. Mas não sei se ela calha bem agora. Como é que se chama? É A Minha Mãe Menininha, do Dorival Caymmi. Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha do Gantua. E a estrela mais linda, hein, tá no Gantua. E o sol mais brilhante, hein, tá no Gantua. E a beleza do mundo, hein, tá no Gantua. E a mão da doçura, hein, tá no Gantua. Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha do Gantua. Lindíssimo. Foi lindíssimo. Eu acho E que- muito bem interpretado. É verdade. Sim, ela cantou muito bem. Muito Devíamos A acabar, voz de manhã, parabéns, não, obrigada. parabéns. A voz de manhã não devíamos é grande acabar coisa. agora aqui. Não, senhor, vamos embora. Mas eu que tenho... Não acabávamos mal se acabássemos. Quanto tempo temos? Temos ainda mais uns minutos. Assim, Então, você tem que ler aquilo. Não, eu tenho que ler aquilo, aquilo mas é tão tenho aqui engraçado. um momento, mas é um momento humorístico, mas pode passar... Não, isso aí, eu diria que isso é a parte mais importante do programa. Não sei, não. É um assunto menos sério. Outro dia falou-se... Mas aqui, menos sério é que é interessante. Falou-se outro dia sobre alcunhas. Aqui há muitas alcunhas nas angústias e essa coisa toda. E eu lembro... Eu de um uma- dia tenho que tirar tempo, Sr. Mário, para me sentar consigo e o senhor vai-me dizer as alcunhas e eu vou-te mandar nota. Não, eu lembro-me de algumas. Algumas são muito engraçadas. As ruínas de Pompeia, não é? Já falámos disso. Já aqui. falámos disso. É uma coisa. A bandeira meio-pau, o caga-milho, os 7 metros, a máquina de sulfatar, Essa que era o não sabia. doutor, andava sempre com o braço assim dessa maneira. Quem era? O doutor Lacerda da farmácia andava sempre com o braço assim, que era a máquina de sulfatar. O mija vinagre, o americano estragado, não é? A árvore de Natal sem brinquedos, perna de galo e tal. O Bota à Ribeira, o Manel Peidão, o preto sem osso, um mergulho a feijão, essa coisa toda. Mas lembrei-me também de uma que parece que, dizendo assim, que não é As alcunha nenhuma. papagaias. Sim, que não é alcunha nenhuma, mas era o... Como é que se chama? A Fragata de Dom Fernando. Era um senhor velho já, o senhor Pamplona velho, que chamava um grupo que se juntava na mercearia, na farmácia Correia, o senhor Humberto Correia velho e tal, tinha um grupo ali, e ele era um amigo ali, mas ele ganhou o alcunha da Fragata Dom Fernando. Porquê? Porque ele sofria de uma certa desordem intestinal, uma certa incontinência de gases. Eu estou a empregar os termos mais finos possíveis. Mas a E, fragata? e tal qual a fragata, porque havia uma fragata, Dom Fernando, tinha 8 bombardas de um lado e 8 bombardas do outro lado. Quando ela salvava de um lado, metia o outro lado, o estribordo para baixo. De maneira que o senhor, quando vinha inclinado para um lado, lá vem a fragata Dom Fernando. Na verdade, dizia o outro, olha, e salvou a bom bordo. O senhor já contou aqui uma agora a propósito de fragata, sobre
Eu agora não me consigo recordar, que era para lhe pedir para contar outra vez, sobre um indivíduo também relacionado com um barco e que fazia limpezas. O senhor está-se a lembrar? Não, não. Pronto, eu agora também não me lembro, mas essa também era muito engraçada. Limpezas de barcos, não é? Não, fazia limpezas em casa, mas era conhecido. Veio um comandante de um barco que era parecido com ele. Isso era o primeiro batalhão que aqui chegou, que foi o 8. Não, eu fui o 866, que teve, olha, ficou onde é a biblioteca e o quintal, aquilo ficou ali. E ele era um homem que era tal e qual um indivíduo que lavava casas. Era isso. Que era o João de São Miguel, o João da Terceira. E o nosso amigo, o Major, ficou conhecido por João sem... Era o João, mas não tinha o balde. Faltava-lhe o balde. Ficou o João sem balde. Em todas as coisas, mesmo coisas... O João da Terceira tinha o balde, não tinha? Em vez de dizer assim, chegou o senhor Major, não sei o que, assim, a malta dizia, chegou o João sem balde. E vamos ouvir então, para terminar, Sr. Mário, o seu habitual poema. Isto é uma poesia assim, um bocado mais brejeira, António Lobo Antunes, que é todos nós conhecemos. Não, o irmão é que é psiquiatra. Senhor, este é psiquiatra. É? O irmão é neurologista, o João. Bom. E tem um que é arquiteto. Ele tem neste livro, ou Vitorino, aquele o das cantigas. Para quem estas letrinhas foram escritas, quase todas, em toalhas de papel de restaurante, está a ver? De maneira que ele tem aqui, o título é Todos os homens são maricas quando estão com gripe. Pachos na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, zaragatoas, vinho com mel, 3 aspirinas, creme na pele. Grito de medo, chama a mulher. Ai, Lourdes, que vou morrer. Mete-me a febre. Olha-me a goela. Cala os miúdos. Fecha a janela. Não quero canja nem a salada. Ai, Lourdes, não vales nada. Se tu sonhasses quando me sinto, já vejo a morte. Nunca te minto. Já vejo a morte. Já vejo o inferno. Chamas, diabos, anjos, estranhos, cornos e rabos, vejo os demónios nas tuas danças, tigres sem listras, bodes de tranças, choros de coruja, gritos, risos de grilo. Ai, Lourdes, que foi aquilo? Não é a chuva no meu postigo. Ai, Lourdes, que fica comigo. Não é o vento a ir andar, nem são as vozes que vêm do mar, não é o pingo de uma torneira. Põe-me a santinha à cabeceira, comprei-me a colcha. Falou o prior, pôs o Jesus no cobertor. Chama o doutor. Passa a chamada. Ai, Lourdes, não dás por nada. Faz-me tisanas e pão de ló. Não te levantes que fico só aqui sozinha a apodrecer. Ai, Lourdes, que eu vou morrer. Muito bem, sim, senhor. Muito bem. Acabámos aqui de forma brilhante, uma canção e um poema. Bom, oxalá que a gente se mantenha e sem ficamos doenças, sem gripe. Sem doenças e sem gripe, é verdade, embora esteja a época delas aí a chegar. Obrigado por terem voltado. A gente gosta. E eu sei que gostam, eu também gosto e espero que as pessoas que nos estão a ouvir também gostem. A esta hora gostam. Achas que alguém ouve? Claro que sim. Eu acho que ouviam mais tarde. Eu acho que ainda estou Tu devias pegar nisto e a repetir aí mais a meio da semana. Isto está gravado. Na melhor das hipóteses ainda estão a lavar os dentes. Então, muito obrigado aos dois. Olha que eu acordei muito cedo. Pois, mas levantar cedo e cedo erguer dá saúde. E faz crescer. Não. E há muitas formas de crescer. Há muitas formas de crescer. Olha, muito obrigado. Eu de manhã estive a comer o meu pequeno almoço às 6:30 da manhã, foi sopa. Muito bem. Agora, isto não resultou muito bem. Não, isto ainda não acabou, senhor. Não, eu digo esta aqui. O Sr. Mário diz sempre isso. Não, é que vocês não riram. A gente não pode. E eu, na outra do pai de Manuel Paidão, riam. Obrigado. Até para a semana. Beijinhos. Antena 9. Informação de proximidade.